Gente, vamos falar agora sobre quando a criança tem medo de tudo. Como é que é isso pra você? Você já passou? Seu filho tá com medo de acender a luz do quarto? De dormir sozinho? De ir no banheiro? De ir na cozinha? De ficar sozinho na sala? Isso acontece, né? Acontece com frequência. Vamos conversar? Vamos conversar sobre isso? Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensam é: o que o medo é? O medo é bom? Ele é importante a gente sentir medo? O que vocês acham? Então, o medo é bom. Todos os sentimentos são super importantes. Todos os sentimentos nos ajudam e nos protegem. O medo é a capacidade que a gente tem de fingir de morto ou enfrentar, fugir, correr. Então, quando a gente sente medo, o nosso corpo todo ele se prepara para uma dessas opções, que é fugir, correr ou nos paralisar. Primeira coisa, o medo ele tem que ser acolhido, ele tem que ser respeitado e tem que ser entendido. Por que meu filho está com medo de tudo? O que está acontecendo? Antes a gente entender que o medo e o medo infantil, né? Vamos imaginar a criancinha desde que nasce até ela chegar lá na adolescência, ela tem muitos medos. E o maior medo que ela tem é o medo da perda da mãe e do pai, né? Por que isso acontece? A criança, ela pequenininha, se a pessoa sai do campo de visão dela, ela acha que acabou. Então, ela vai tendo medo. E depois eu vou fazer até um post explicando essas fases do medo de uma forma mais específica, só para que vocês entendam didaticamente. Mas o que é importante é que vocês entendam que o medo percorre toda a infância e que é natural. Tem crianças que têm mais e tem crianças que têm medo. E aí eu te faço um convite. Como é que você lida com medo? Você é uma pessoa muito medrosa? Você é apavorada? Quando bate uma chuva, você logo fica muito nervosa? Quando acontece alguma coisa que sai do seu controle, você fica muito explosivo? Porque o que acontece, gente? A gente é modelo dos nossos filhos. Então, se eu tenho muito medo, naturalmente o meu filho também tem sobre aquilo. E aí eu vou contar um fato. Meu marido, ele tem muito medo de aranha. E eu morei numa casa que tinha muitas aranhas. Aranhas pequenas, aranhas maiores. Tinha muito bicho, muito. Eu sou apavorada por todos os bichos, mas o meu marido tem medo de aranha. Quando eu fui para aquela casa, eu quase tive uma síncope. Porque eu tive que enfrentar o meu medo de inseto, que é absurdo. Mas eu consegui enfrentar, porque eu não tinha como. Meu marido não estava em casa, eu tinha que enfrentar. E aí eu consegui mostrar para eles esse enfrentamento do medo dos bichos. Só que o meu marido tem horror à aranha. E os meus filhos hoje, qualquer coisa eles falam que eles têm medo de aranha. Qualquer coisa eles mostram a aranha, eles dizem quanto que tem medo. E isso é o quê? Eles aprenderam com o pai a ter medo de aranha. Porque se o pai, que é o grande herói deles, tem medo de aranha, é porque a aranha é perigosa. Entende? Então a gente aprende por modelo. Então a primeira coisa que eu te faço é, vamos refletir sobre se seu filho tem muito medo, como é que é o medo para você? Ou como é que é o medo da pessoa que trabalha com você, que te ajuda a cuidar do seu filho. Outra coisa que a gente faz para que as crianças diminuam o medo é dar autonomia para elas. Então eu vou ensinando meu filho a fazer coisas, porque isso faz ele ter autoconfiança e assim diminui a quantidade, a forma do medo, porque o medo está aqui, a autoconfiança está aqui e a autonomia vai trazendo para esse lugar. Depois eu vou até fazer uma live, sem ser essa sexta, a próxima sexta, falando sobre autoconfiança, e aí eu falo com mais detalhe, tá bom? Mas vocês entendem? Então, quanto mais autonomia eu dou pro meu filho,
menos medo ele tem. Então, o que eu posso fazer? Sempre, desde que ele é bem pequenininho, eu vou ensinando para ele como que atravessa uma rua. Eu vou ensinando para ele me dizer como é que faz. Até que quando chegar o dia dele atravessar a rua sozinho, ele está preparado. Um outro exemplo, criança vai fazer uma viagem de excursão de colégio. Então eu vou explicando para ela todo o processo. Eu vou dando alternativas para ela se acontecer alguma coisa que saia do controle. Tipo, ela se perdeu. O que ela pode fazer? Os amiguinhos não estão naquele local, quem ela tem que procurar. Então eu vou dando rotas de fuga de situações para que ela, quando ela vivenciar aquilo, ela não se sinta tão amedrontada e assustada, né? A gente, como com um filho bem pequenininho, a gente já pode dar fazer com que eles decorem nosso endereço, nosso telefone, o nosso nome completo. A gente, quando entra no shopping, desde muito pequenininho, a gente vai explicando a quem eles têm que recorrer se eles ficarem perdidos numa praia, numa situação. Então, a gente vai ensinando para os nossos filhos, ao longo do tempo, situações para que eles saiam, que eles consigam resolver coisas que são imprevisíveis e dando autonomia para que eles vão vivenciando aquela situação e se tornando isso com menos medo, tá? Outra coisa muito importante é a gente não ficar ameaçando nossos filhos, não colocar medo nos nossos filhos. Muitas vezes eu vejo pais, mães, avós que em vez de dizer não para o filho, coloca medo no filho. Tipo, olha ali o escuro, não quer que vá no quarto, ou não quer que vá se distancie numa festa, numa coisa. Em vez de você dizer, não, eu não quero que você vá lá porque é perigoso, ou então eu não quero que você se afaste de mim, a pessoa chega e coloca medo. Olha lá, tem gente estranha. Então, a gente, querendo ou não, muitas vezes a gente vai botando medo e ameaça no nosso filho sem a gente entender, sem a gente perceber. E depois a criança fica com medo e a gente não sabe de onde veio. A gente, às vezes, para limitar o comportamento, a gente coloca o homem do saco, olha o medo ali, olha, ali tem um bicho, né? Numa situação de que a gente não quer, estamos num parque ou estamos num sítio, e aí a gente não quer que a criança vá para alguma parte de um gramado mais alto, aí a gente fala, olha, ali tem cobra. Em vez de falar, não, ali não pode, porque ali é perigoso, e explicar os motivos que levam por que não pode, né? Para que a criança ela perca o medo de alguma coisa, ela precisa enfrentar o medo. Mas a primeira coisa que você precisa entender é, você precisa acolher o sentimento do medo. Você não pode ridicularizar. Você não pode dizer para ela, ah, que bobagem, medo disso. Ah, pelo amor de Deus, não pode. Você tem que entender que é um medo, e esse medo é um sentimento, e ele é super legítimo. Depois que você acolheu, que você explicou para ela o que ela está sentindo, que ela está sentindo é medo, que você também tem medo, que você na idade dela também tinha, ou que você ainda tem medo de alguma coisa, e aí você vai trazer para o real e que é normal a gente sentir medo. O segundo passo é você avaliar se a sua criança ela já tem condição de enfrentar esse medo sozinha, ir lá e fazer. E você, com incentivo, com dedicação, com empenho, você vai fazer, vai incentivar a sua filha a enfrentar aquela situação. Quando você perceber que ela já tem condição. Um segundo momento, você pode perceber que ela não tem condição de enfrentar aquela situação, mas com sua ajuda, você indo junto com ela consegue enfrentar, ou você estar perto dela, você consegue enfrentar, ou você vai ter que fazer por ela e ela do seu lado para entender como é que se enfrenta. Então, tem 3 situações que você vai ter que avaliar qual é a situação do medo do seu filho naquele momento, em qual estágio ele está,
e como você vai fazer para enfrentar essa situação. Vou dar um exemplo. A gente ficou num período na quarentena, num sítio na casa de uma tia do meu marido. E lá tinha muito bicho. E na hora do Miguel, meu filho mais novo, tomar banho, tinha um bichinho no box. E aí ele veio desesperado pra mim, falando do bicho, chorando e assim, descontrolado de medo. Eu expliquei pra ele, eu validei o sentimento dele. E aí o que eu fiz? Eu consegui avaliar que ele tinha condição de enfrentar mais junto comigo. E aí eu fui lá, sentei no vaso, mostrei pra ele que nomeei qual era o bicho. Expliquei que não era um bicho perigoso, que não picava, que não tinha veneno, que nada disso. Que era um bichinho que a gente podia pegar com papel. Ele, na hora, ele ficou meio receoso. Eu falei, vamos lá com a mamãe. E aí nós dois fomos e pegamos com papel o bichinho. Colocamos no vaso e damos a descarga. Eu percebi que ele não conseguiria enfrentar esse medo sozinho. Eu percebi que ele não ia dar conta de tomar o banho e ele matar o bichinho e tomar o banho sozinho. Eu também percebi que ele ainda não tinha condição de sozinho ir lá matar o bicho e eu só olhando. Eu tive que ir com ele. Eu tive que mostrar como é que fazia. Porque a nossa vivência, a gente mora num apartamento numa cidade grande em que não tem muitos bichos. Então aquilo ali era uma novidade para ele. E ele não sabia a gravidade, se esse bicho era perigoso ou não, se ele picava ou não, se ele era venenoso ou não, porque ele ainda está nessa fase, né, de não entender muito bem como é que os bichos funcionam. Então, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês entendam qual é o momento que os seus filhos estão. A coragem, ela tem a ver com o enfrentamento e não ter medo. Não ter medo é impossível, nós vamos sempre. Faz parte do ser humano sentir medo, principalmente do novo e do desconhecido. O que importa é como que a gente faz para enfrentar o medo. E isso é a coragem. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se ficou alguma coisa, se tem algo que vocês queiram comentar, se faz sentido, se tem ainda alguma dificuldade, se tem algum caso específico, vamos conversar, tá bom? Estamos juntas nessa. Eu sei que é complicado, mas é possível. Beijinhos. Então, gente, e aí, esses medos, quando o seu filho tiver com muito medo e ele não conseguir enfrentar, ou você perceber que mesmo você junto com ele esteja desenvolvendo esse enfrentamento e esteja uma dificuldade muito grande para que ele lide com essas situações, você precisa procurar a ajuda de um profissional para ele fazer uma psicoterapia, porque esses medos infantis, né, que podem ir se acumulando e aumentando a intensidade, pode gerar um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, quanto mais cedo a gente intervém, mais cedo é dissipado e mais fácil é resolvido, porque a criança, a gente trabalha muito mais na prevenção. Então, essas questões, elas vão ser muito rapidamente resolvidas. E com o passar do tempo, elas vão se tornando cada vez mais difíceis. Então, assim, procura ajuda. Se você fizer essa técnica, usar essas 3 formas, identificar, validar o sentimento, não permitir achar que é bobeira, ajudar seu filho a enfrentar, estar ali com ele e mesmo assim ele esteja com dificuldade, busque ajuda. Não deixe acumular, não deixe chegar num ponto que fique mais difícil resolver esse assunto. Porque é muito ruim quando a gente chega a ter um transtorno, síndrome do pânico, uma situação de que realmente o medo se torna limitante na nossa vida. E o medo pode se tornar limitante. Porque lembra do ratinho? A gente tem 2 opções na hora do medo. Ou a gente enfrenta e foge, ou a gente se finge de morto. E o fingir de morto na nossa vida humana
é evitar situações, é deixar de fazer coisas, é deixar de viver. E isso não é nada bom, tá bom? Então vamos nessa, coloca em prática, avalia. E se não der certo, procura ajuda, tá bom? Coloca aqui nos comentários se esse vídeo fizer sentido, se você conhecer alguém que está passando por isso, que tem uma criança que está com muito medo, um medo generalizado ou um medo muito grande de alguma questão, vamos compartilhar para que ela entenda o que ela pode fazer e melhorar a situação e diminuir o problema, tá bom? Beijos, até a próxima!